Livro de Hebreus, capítulo 7, por gentileza. Então diz assim, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, a quem saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de quê, gente? Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então, aqui está se referindo a quê? A Melquisedeque. Quando Abraão teve o sobrinho Ló, que foi levado lá na batalha dos reis, e ele reuniu 318 homens da sua casa, seus servos, e ele enfrentou e venceu aqueles reis e trouxe de volta tudo. No caminho, ele encontrou a quem? Ele encontrou a Melquisedeque. E a Bíblia diz que ele entregou o dízimo de todas as coisas. Não havia lei ainda. Isso é antes da lei. E então, aqui está falando uma coisa muito importante que nós precisamos compreender hoje. Aí ele diz, Melquisedeque, qual a interpretação do seu nome? Aqui diz, primeiramente, se interpreta rei de quê, gente? Justiça. Nós temos que falar de justiça esses dias, não? Sim ou não? Nós não falamos outro dia aqui sobre o justo? Quantos justos tem aqui nesta manhã? Vamos ver. Rapaz, diminuiu um bocado, hein? Acho que vou ter que pregar de novo. Quantos justos temos aqui, irmãos, hoje de manhã? Levanta a mão, só os justos. Melhorou agora. Como é que nós somos justificados, gente? Então o homem, a mulher, não são justificados pela lei, porque a lei, ela só pune. Ele é justificado pela fé em Jesus Cristo. Abraão, ele reconheceu em Melquisedeque, pela fé, ele reconheceu a ele como duas coisas. Primeiro, como rei, e segundo, como sacerdote do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz claramente que Abraão, ele entregou o dízimo. E o que é que Melquisedeque entregou a ele? Entregou a ele pão e vinho, entregou a ele a ceia. Olha que coisa interessante, isso antes da lei. Isso antes de ter a lei, antes de tudo. Então, já era naquele momento, pela fé, Abraão já estava tomando conhecimento, tomando posse da justiça de Deus na sua vida. E também ele diz aqui, olha lá, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Essa palavra Salém, ela pode ser traduzida também como Belém. Belém significa casa de pão, ou seja, sustento. Então olha que coisa maravilhosa está escrita aqui. Olha lá, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Então quer dizer, Abraão, o seu sobrinho, estava preso. Ele foi lá e resgatou o sobrinho, com 318 homens nascidos na sua casa. Pergunta, esses homens eram guerreiros? Não. Abraão tinha pastores, ele não tinha guerreiros. Ele não tinha um arsenal bélico que ficava treinando todo dia para poder... Ele não vivia de batalhas. Abraão vivia do seu gado, do seu rebanho. E ele pegou esses pastores e foi enfrentar guerreiros para salvar. Na verdade, ele salvou Sodoma lá e tal, mas ele queria salvar quem? O seu sobrinho. Então, quem fez justiça na vida dele? Foi Deus. Amém, gente? E quem lhe trouxe paz? Foi também Deus. Versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. O que é isso? Não há registros de descendência.
Genealogia, você já deve ter ouvido falar, árvore genealógica. O que é isso? Pega você, aí fala assim, seu pai. Seu pai é fulano de tal, seu avô, seu bisavô, seu triavô, né? Aí vai para trás. Seja para saber a sua origem. Então ele não tinha genealogia, ninguém sabia. Mas como é que sabia que ele era rei, né? Então, é pela fé. Olha lá, versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim. Mas não estou entendendo, não. Quer dizer que Abraão encontrou-se com um rei que era sacerdote, que não teve princípio de dias. Peraí, você que está aqui teve princípio de dias? Teve ou não teve? Quem nasceu aqui, levanta a mão. Então você teve princípio de dias. Quando você, até antes de nascer, você já existia, né? Porque você já existia no ventre. A Bíblia diz que Deus visitou lá no ventre quando era informe. Então o Jeremias foi visitado antes de estar no ventre da mãe, você imagina. Agora, imagine você que ele não teve princípio de dias, esse Melquisedeque. Quer dizer que ele não nasceu, não? Se ele não nasceu, como é que ele existia? Nem fim de existência. Melquisedeque morreu, gente? Morreu ou não morreu? Também não, está descrito aqui. Então, peraí, se ele não teve princípio de dias, e se ele não teve fim de existência, feito semelhante a quem? Permanece sacerdote, o quê? Perpetuamente. O que é isso? Para sempre. Então, na verdade, esse Melquisedeque está se falando do próprio Senhor Jesus Cristo, porque só Deus é que não tem princípio de dias e nem fim de existência. Você conhece alguém que não tem princípio de dias nem fim de existência? E eu não conheço alguém, a não ser o Senhor Jesus, Deus, né? O Espírito Santo, o Pai. Ele diz aqui, versículo 4: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Então o que ele está dizendo? Você acha que Abraão era um camarada inteligente? Você acha que ele é inteligente, Abraão, ou não? Quando Deus chamou Abraão, Abraão já era rico, amém, gente? Amém? Não está escrito na minha Bíblia, não. Quando Deus chamou Abraão, Abraão já era o quê, gente? Muito rico. Espera aí. Ele era muito rico. Você conhece alguém muito rico? Quem conhece alguém muito rico? Eu conheço. Ninguém é muito rico por acaso. Porque se ele receber por herança e ele for meio burro, ele perde tudo. Então alguém é muito rico porque ele sabe administrar e fazer crescer a sua riqueza, senão ele destrói tudo. Então imagine que Abraão, sendo um homem inteligente, já muito rico, Deus o chamou, fez promessa, falou assim, eu vou te engrandecer, eu vou te fazer maior. E Abraão acreditou em Deus, ele creu. E Deus fez justiça na vida dele porque ele creu, porque ele era justificado pela fé como nós hoje. E aqui, olha o que ele está dizendo. 4, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Ou seja, antes, você não vê aqui falando, antes, lá em Gênesis, você não vê falando nada desse negócio de dízimo. Dízimo só foi instituído depois na lei. Mas antes, não. Então imagine Abraão, um homem muito rico, que voltou de uma guerra, mais pobre ou mais rico? Ele voltou da guerra, ele venceu a guerra, ele voltou mais pobre ou mais rico? Voltou mais rico. E imagine que ele encontrou um sacerdote no caminho, e o sacerdote falou assim, entrega o dízimo aí. O Abraão, sendo alguém de Deus, em primeiro lugar, sendo alguém inteligente, sendo alguém que conquistava grandes riquezas,
se ele não reconhecesse que era um sacerdote de Deus, que era vindo da parte de Deus, e que era maior do que ele, de maneira alguma ele teria devolvido o seu dízimo, porque era a 10ª parte. Você está entendendo o que eu estou falando, não? Então isso prova o relacionamento, a intimidade espiritual de Abraão com Deus. E aqui diz, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, apolgou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Então ele pegou o melhor e levou para esse Melquisedeque. E aqui diz, 5, ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha promessas. Então o que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer? Não, está dizendo que os filhos de Levi receberam o quê? O sacerdócio. Quando foi feita a divisão das tribos, da herança, a tribo de Levi, ela ficou sem herança, porque eles eram sacerdotes. Eles tinham a função de servir no templo. E uma das funções do sacerdote, que ele está dizendo aqui, era recolher o dízimo dos irmãos. Quer dizer, os irmãos deles trabalhavam e como eles não tinham herança, eles através do dízimo tinham que sustentar ali aqueles levitas. E ele está dizendo que, olha lá, 5. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, os seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão, quer dizer, eles vieram depois de Abraão. 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se cure entre eles, então veja bem, Melquisedeque, ele vem de Arão, o sacerdote? Não. Ele vem dos levitas? Não. No entanto, diz aqui, ele recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha promessas. Alguém que tem promessa ainda precisa ser abençoado? Entendeu? Ele abençoa quem? Ao que tinha promessas. Existe promessa de Deus para a sua vida? Existe ou não existe? Existem as promessas descritas na palavra de Deus. Existem promessas que são feitas diretamente a nós, por Deus. Um dia, você ouviu uma palavra de Deus, uma mensagem, e ali Deus falou no seu coração alguma coisa. Isso é uma promessa de Deus também. E ele está dizendo que esse sacerdote aqui, o Melquisedeque, ele abençoou Abraão que tinha promessas. Abraão poderia dizer, não, mas o meu relacionamento direto com Deus não precisa de sacerdote, não. Poderia dizer isso. Mas ele reconheceu algo muito importante. Ele reconheceu que, na verdade, aquele homem tipificava, representava o próprio Deus ali na terra. 8. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos. Porém, aquele de quem se testifica que vive. 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na presença de Abraão. Então, quer dizer, o levita também ele pagava o dízimo, devolvia. 10. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado o povo, recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque,
e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de quê, gente? De lei. Então vamos entender. Os sacerdotes descritos no Velho Testamento, eles são da ordem de Arão. Foram descendentes de Arão. Foi passando de pai para filho. Eles faziam o quê? O que lhes era de responsabilidade a um sacerdote. Eles apresentavam ofertas pelo pecado do povo, intercediam. Eles recebiam os dízimos, eles cuidavam do templo, eles acendiam fogo no altar. Isso tudo era função deles. Só que a lei a qual Arão representava, ela não pôde justificar a ninguém. É isso que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, foi necessário que um novo sacerdócio fosse instituído. E você vai compreender daqui a pouco. Para quê? Para que eu e você, para que nós, através de um novo sacerdote, estivéssemos debaixo de uma nova lei. Uma lei que favorecesse para que nós pudéssemos tomar posse da herança que nos é outorgada. Então olha o que ele diz. Olha o 12, ó. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de quê? Tem mudança de lei, amém, gente? Isso acontece ou não acontece? Quando muda o pastor, muda o jeito da igreja ou não muda? Muda. Então, olha que coisa que nós estamos observando aqui, ó. Vamos prosseguir? 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor precedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu o quê? Então quer dizer que Jesus veio de uma tribo? Jesus não deveria ter vindo da tribo de Levi, então? Porque se da tribo de Levi é que vieram todos os sacerdotes, não deveria nascer de Levi? Você entendeu ou não? Porque não é uma ordem. Como é que é uma ordem? O pai é sacerdote, o filho é sacerdote, o neto é sacerdote, o bisneto é sacerdote, o trineto é sacerdote. É uma linhagem sacerdotal. Amém, gente? Então observe o seguinte. Jesus deveria ter vindo então da tribo de Levi. Mas olha o que ele está dizendo. Que na tribo de Judá nunca teve o quê? Um sacerdote. Então Jesus era sacerdote? Sim ou não? Mas ele veio de qual tribo? Ele veio de qual herança sacerdotal? De qual lei? De qual segmento? Você entendeu que era por isso que tinha uma briga violenta, não? Porque os que questionavam Jesus, questionavam a ele pela lei que eles conheciam, que vinha de Levi. Por isso que eles falavam, Senhor, está errado aqui, ó, o Senhor está contra a lei. Lembra quando pegaram uma mulher em flagrante adultério? Pegaram a mulher. Eu acho que esse negócio aí, não sei não. Esse cara vigiando essa mulher, será que não? Sim ou não? Ou será que foi por acaso, estava passando, ó, mulher em adultério, vamos prender ela. Será que é por acaso que alguém dá um flagrante no outro de adultério? Não. Eu acho que eles falaram assim, nós vamos pegar esse Jesus agora. Porque ele não quer seguir a lei levítico, Levi, dos sacerdotes. Vão arrebentar com ele agora. Sabe a fulaninha? Então ela anda traindo o marido dela com ciclano. Vamos fazer o seguinte. A lei manda apedrejar. Mas a gente não fez nada, aquele amigo da gente. Mas agora ele vai ter que se virar, porque nós vamos pegar. Aí armaram a situação, pegaram a mulher. O texto diz flagrante. Quer dizer, entraram lá, pegaram no ato. Pegaram a mulher, levaram para Jesus.
falou assim, ó, a lei de Moisés, ela diz que é para a gente apedrejar. Que maravilha, né? A lei mandava matar. Foi pega no ato. E cadê o homem que estava com ela? O homem não pecou não, né? O homem pecou, gente? Pecou ou não pecou? Ué, se ela estava errada, ele não estava errado, não? Sim ou não, gente? Ah, engraçado, né? Mas eles não levaram, não, só levaram ela. Ó, essa mulher foi pega no ato. Quer dizer, o amigo deles eles livraram, né? Bacana essa lei. Foi pega no ato. E Jesus está lá escrevendo, com dedos assim, no chão. A lei diz, ó, a lei diz para matar. O que o senhor diz? Aí continua escrevendo, levanta a cabeça, fala assim, ó, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Eles ficaram tão surpreendidos, eles estavam tão confiantes que iam derrubar Jesus, que eles não imaginavam que poderia ter uma saída. Quer dizer, ele não vai ter saída, porque a lei só que Jesus não estava debaixo desta lei. Ele estava debaixo de outro sacerdócio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está compreendendo ou não? Você está no Brasil, amém? Amém? Mas se você entrar na embaixada americana, consulado americano, lá em São Paulo tem um consulado americano, não tem? Eu daqui de São Paulo não conheço, mas do Rio de Janeiro fica na Avenida Estados Unidos. Lá perto, até onde foi feito o culto agora lá. Aí lá tem a calçada. Se você entrar dali para dentro, o que acontece? A partir do momento que você entrou ali, a lei que funciona ali não é do Brasil mais, é dos Estados Unidos. Que isso, pastor? Por quê? É um pedaço dos Estados Unidos dentro do Brasil. E lá fora, tem um consulado brasileiro? Tem ou não tem? Da mesma forma. Você pode estar debaixo da lei americana enquanto você está andando por lá. Se você entrar dentro do consulado brasileiro, a lei que vai funcionar lá é a lei do Brasil. Então, o que importa é debaixo de qual lei você está. Eles estavam debaixo de uma lei que era punitiva. Para eles não importava se aquela mulher ia morrer ou não. Eles queriam ver o cumprimento da lei. Mas Jesus veio trazer o quê? A graça. O que importava para Jesus antes de punir aquela mulher era resgatar aquela mulher. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Você está entendendo, gente? Deus não quer que ninguém se perca. Se Deus quisesse que a gente se perdesse, era muito fácil. Era só punir a gente por todo o erro que a gente tem. Quem ia sobrar no mundo? Fala a verdade. Você pecou, você já levava imediatamente uma lapada. Pecou, punição. Pois nem o filho aguenta uma punição direta do pai. Quem tem um filho, às vezes, que é muito rebelde, se fica punindo o filho toda hora, o filho fica pior ainda. Ou não? Às vezes você até fala assim, deixa um pouco lá, porque... Não é assim? Porque se você pune demais, revolta. Então, olha o que ele diz, ó. Olha lá, 14. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. 15. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Então está comparando agora Melquisedeque com Jesus Cristo. Constituído não conforme a lei de mandamento, o que, gente? Então, Jesus foi constituído, foi levantado, não debaixo de uma lei carnal. Ele diz, olha lá, mas segundo o poder
de vida indissolúvel. 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para, segundo a ordem de... Então Jesus Cristo é sacerdote para sempre, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, esse a quem Abraão encontrou lá. E isso significa o quê? Vamos prosseguir. Olha lá. 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza, e o quê? O que é revogar? Revogar é desfazer. Não tem força mais. É isso que ele está dizendo, ó. Por que não tem força? A ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou o que, gente? Então a lei nunca aperfeiçoou ninguém, ela só puniu. A gente vê a lei do nosso país. Quando se aplica uma pena a alguém, a medida não é socioeducativa, deveria ser. O que é isso? Reintroduzir aquela pessoa à sociedade. É assim ou não é? Não é assim que deveria ser? Ah, você vai para a cadeia. Ah, por quê? Para você se sociabilizar de novo, ó, e ser reeducado, para que você possa... Em outras palavras, a lei diz o seguinte, ó, houve uma falha na sua educação, houve uma falha para você se relacionar, então você vai lá para a cadeia para você aprender. Quando você sair de lá, você sair uma pessoa bacana mesmo. É assim que acontece, não? Pelo contrário. Pega um ladrão de galinha e põe lá dentro da cadeia. Quando ele sai um traficante, ele sai um assassino. A lei aperfeiçoou alguém? Você entendeu o que eu estou dizendo ou não? Alguém diz assim, ah, fez, tem que ser punido. Bacana, tudo bem. Mas a punição ainda é maior. Por quê? A pessoa não tem oportunidade de se restabelecer, a não ser que entre uma nova lei. Qual é a nova lei? Jesus Cristo na vida dele. Fora isso, ele vai sair pior. E aqui ele está dizendo, ó, 18, ó, portanto, por um lado se revoga, se desfaz a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. 19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a quem? A Deus. Então, através de Jesus Cristo, nós podemos chegar a Deus. Através da lei se chegava a Deus? Não se conseguia. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas na época da lei, quando alguém pecava, tem alguém que peca aqui, gente? Sim ou não? Todos nós. O que acontecia? A Bíblia diz que matava-se um animal, derramava-se o sangue dele, para que Deus não visse, não enxergasse os pecados. Ou seja, imagina que essa toalha aqui é o pecado. Amém, irmãos? Eu pequei na época da lei. Pequei na época da lei, então o pecado estava diante dos olhos de Deus. Então o que era necessário? Eu tinha que pedir perdão, mas eu não podia só pedir perdão. Eu tinha que pegar lá um animal sem mácula, normalmente um cordeiro, sacrificar aquele animal, matar ele. O sangue daquele animal, que era, ele era inocente, o animal tinha alguma culpa do meu pecado? Não, era inocente. O que ele ia fazer? Ele fazia, quando derramava aquele sangue, ele cobria o pecado para que Deus não visse. Amém? Quem entendeu? Isso na lei. Então o pecado estava onde? Coberto. Ele existia ainda ou não existia? Existia, mas ele estava coberto. É como alguém
Alguém que varre a sujeira para debaixo do tapete. Quer dizer, está tudo sujo, mas ninguém vê. Era assim. Jesus veio. O que Jesus veio? Pecou, está lá o pecado. Aí você pede perdão a Jesus. Jesus purifica. Ele remove, desfaz, joga fora. Não existe pecado mais. O que é superior? A primeira aliança ou a segunda aliança? É isso que a gente tem que compreender. Porque às vezes o que o Satanás faz? Ele quer te acusar dia e noite dos seus pecados. Ah, você não é de Deus, não. Por quê? Ah, porque você vive pecando. Você errou, você fez isso. Mas o que a Bíblia diz? Que se você pecar, nós temos advogado, que é Jesus Cristo, o justo. Amém, irmãos? O que a gente deve fazer? Nos esforçarmos por não errar. Mas se errar, entendeu a diferença, não? Qual é a atitude do mundo? A atitude do mundo é viver no pecado. Ah, eu bebo sim, tem gente que não bebe, está morrendo. É um negócio. Tem prazer no erro. Prazer no adultério, prazer na mentira, prazer no roubo, prazer nas obras da carne. Prazer em ofender os outros. Tem gente que fala assim, não, eu sou sincero, eu falo o que vem na minha cabeça. Não, ele ofende todo mundo. É diferente. Isso é pecado. Mas fala para ele mudar. Não, eu sou assim. Ele tem prazer naquilo. O que é de Deus? O que acontece? Ele é salvo, recebeu Jesus como Senhor da sua vida, sua alma. Ele anda em fidelidade, mas ele falha. Ninguém está livre de falhas. Ele falha. E quando ele falha, o que ele faz? Ele recorre a Jesus Cristo, que purifica. Ele remove aquela situação. 20, para a gente encerrar. Olha lá. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Estamos falando de Jesus Cristo. Por isso mesmo, Jesus tem tornado fiador de superior o quê? O que é fiador? Fiador não é aquele que garante. Alguém vai fazer uma compra, aí a pessoa fala assim, ó, eu não posso vender para você não, porque eu não acredito que você vai me pagar. Você vai precisar de um fiador, alguém que vai garantir o pagamento, caso você não pague. Não é assim? Então Jesus é a garantia de uma aliança superior. Vamos prosseguir. 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de... Então, ele está fazendo uma comparação. Os descendentes de Levi, de Arão, eles são feitos em maior número. Por quê? Morreu um, tem que assumir outro. Morreu um, tem que assumir outro. Morreu um, tem que assumir outro. E no caso de Jesus, olha lá, 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável, não muda, para sempre. Jesus morreu, mas ele está morto ainda ou não? Então ele continua para sempre. É isso que ele está dizendo. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quer dizer, o sacerdote faz a intercessão. Aí que ele está falando, ó, pode salvar totalmente. 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois
pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então essa outra situação, se Jesus era sacerdote, por que ele não cumpria a lei dos sacerdotes? O sacerdote tinha que ficar lá no templo, cuidando do templo. O sacerdote, ele está dizendo aqui, para entrar no Santo dos Santos, que era o altar que tinha um véu. Ele entrava lá, o sacerdote normal, natural, escolhido lá na descendência de Arão. O que ele tinha que fazer primeiro? Primeiro, ele tinha que apresentar uma oferta pelo seu pecado, porque o sacerdote pecava também. Segundo, eles tinham para oferecer o sacrifício pelo povo, eles tinham uma túnica, que tinha lá uma espécie de uns sininhos lá na barra, e ele ia oferecer pelo pecado do povo. Então o que acontecia? Aquele sacerdote, ele lá se purificava, pedia perdão, tal, oferecia lá o cordeiro, derramava o sangue. Então ele entrava no Santo dos Santos, que era uma parte separada lá do altar. Quando ele entrava lá, o que acontecia? Ele ficava em constante movimento. Constante movimento. E o pessoal ficava ouvindo lá os sininhos. E se parasse o sininho? Porque se alguém entrasse no Santo dos Santos em pecado, era morto. Então imagine qual era a situação do sacerdote. Toda vez que ele ia apresentar uma oferta pelo pecado do povo, ele ficava, nossa... Você já parou para pensar nisso, não? O camarada ficava assim, meu Deus, misericórdia, se eu esqueci de algum pecado, só me perdoa aí que eu não estou lembrando, não. Talvez, será que ele não ficava escrevendo, não, hein? Fosse eu na época, escrevendo tudo, porque vai que eu esqueço de alguma coisa. E mesmo assim, por quê? Porque se entrasse no Santo dos Santos, em pecado, era fulminado por Deus. Aí eles tinham que puxar ele lá para fora. Imagina o segundo que fosse lá. E um já morreu, e agora? Agora é minha vez, vou ter que ir lá, hein? Hoje eu não vou não, Será que não tinha uma turma que ficava enrolando não, hein? Imagina que entrasse um em pecado, aí morresse. Então não foi feito o sacrifício pelo povo, para perdão dos pecados do povo. Então, aí eles iam lá, aí falou assim, sacerdote, agora o senhor na linhagem aí sobrou para o senhor, você vai ter que subir lá. Tá bom, estou me preparando aí, deixa eu me preparar. Aí tinha um dia, né? Não dá para ser depois, não, que eu não estou preparado ainda. Eu acho que o camarada ficava jogando para frente assim, se eu subir lá e morrer também. Então essa era a condição. Por isso é o que está escrito, olha que é forte isso aqui, olha lá. 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles chegam a Deus, vivendo para sempre a interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício. Então Jesus não tinha essa necessidade. Por quê? Primeiro por seus pecados, seus próprios pecados, depois pelo povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então por isso que Jesus morreu na cruz. Para quê? Para você não ficar dependente de nenhum homem. Quem entendeu?